E eu convido todos os irmãos que estão aí nos acompanhando a que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6. E nós procederemos à leitura a partir do versículo 12 ao versículo 17. Convido os irmãos, então, Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 17. E nós vamos, então, estudar a palavra do Senhor a partir do 6º selo. Todos acharam? Ok? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 6, verso 12 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Oremos. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, que o Teu Espírito nos ilumine, nos dê elucidação da Tua palavra. Ó Deus, abra o nosso entendimento, o nosso coração, e que o nosso coração, ó Deus, receba de bom grado a Tua palavra. O Senhor nos conceda ouvido de discípulos, ó Deus, e que aí onde meus irmãos estão, possam refletir, meditar, e que o Senhor possa estar falando com cada um deles, fortalecendo, edificando, ó Deus, animando a Tua igreja, Senhor, e todos que estão aqui ouvindo e assistindo essa live. Pedimos que o Senhor nos dê a capacitação, ó Deus, de poder meditar na palavra do Senhor e compartilhar a palavra do Senhor de maneira clara, simples, com autoridade, com unção e com graça. Que o Senhor esteja, nesse momento, ministrando no coração da Tua igreja, através das palavras do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos caminhando, então, para o 6º selo que foi aberto diante de João, que estava testemunhando. Lembrando que João estava exilado na ilha de Patmos, sempre a gente contextualiza um pouco, e o momento em que a igreja de então estava vivendo era um momento de crise, era um momento que havia perseguições, por isso mesmo João estava exilado. A igreja passava em determinadas e diversas regiões em que a igreja se encontrava, cada uma passava pelas suas lutas. Passavam por perseguições, passavam por escassez, tinham investidas de impérios, do próprio judaísmo, gnosticismo e tantas outras heresias que eram lançadas sobre ali, o materialismo também que conduzia e que influenciava determinadas igrejas, o esfriamento próximo no coração de alguns já haviam abandonado o primeiro amor. Então era um contexto difícil, alguns tinham sido já martirizados, perseguidos, sofrido espólios, expulso até mesmo pelos seus próprios familiares. E Apocalipse é um livro que foi escrito não para que as pessoas temessem, muito pelo contrário, de que muitas pessoas dizem que tem medo do livro de Apocalipse. Na verdade, o livro de Apocalipse é uma palavra de consolo para a igreja. Embora retrate de situações completamente críticas e de catástrofes e de juízo, sobretudo é um livro de redenção. Por isso que o livro, para os que creem em Cristo, para aqueles que seguem ao Senhor, é um livro de redenção, um livro que proclama a vitória, apesar das lutas e apesar das dificuldades. Então, quando essa carta veio, ela veio com o intuito de mostrar o futuro, mas não apenas isso, mas fortalecer o coração da sua igreja para que ela se santificasse
não desanimasse diante das adversidades, diante das lutas e das perseguições que a igreja estava vivendo. Muito embora essa revelação trouxesse de uma forma cada vez mais aguda lutas e perseguições e tantas outras coisas que a igreja passaria. Então nós vimos o juízo nos 4 primeiros selos que foram abertos, os cavaleiros colocando-se à disposição daquele que estava sentado no trono para exercer determinado juízo e cada um executar-se segundo a autoridade que emanava do trono de Deus diretamente para esses cavaleiros que tinham sua missão de disciplinar a terra. Lembrando que estamos falando de um período, e esse período é desde o início da vinda de Cristo até a sua segunda vinda que está cobrindo. E nós vimos já falar de rumores de guerra, de fome, de terremoto e de tantas outras coisas. Mas cada momento que se passa, nós vamos perceber que vai se dando de uma forma cada vez mais aguda, gradativamente. E o espaço de tempo entre um e outro encurtou-se, não é mais com muito tempo. Então, nós vimos aí nos estudos passados como tem tido muitas catástrofes cósmicas na Terra e que tem cada vez mais acontecido uma escala muito mais intensa e em pouco período de tempo. E a tendência é essa. E os capítulos primeiros, os 4 selos, mostram essa disciplina de Deus, a vara de Deus, né, com pestes, com fomes, com terremoto, mas não era destruição total. No entanto, era uma destruição à parte da terra, fome para uma parte da terra, escassez para uma parte da terra, e pestes para uma parte da terra, e a morte e o inferno seguindo, ceifando uma parte da terra, como nós temos visto. No 5º selo, nós vamos ver o povo de Deus, os santos, ali em torno do trono da graça de Deus, clamando pela justiça. E Deus pedindo que eles aguardassem, que deveria esperar alguns momentos, para que então outros também, que deveriam passar pelos martírios como eles passaram, por um período de tempo, para que se manifestasse então o juízo de Deus. Então no 5º selo nós vamos ver exatamente isso. O 6º selo já vem praticamente o limiar do final, numa escala muito mais cósmica, de destruição cósmica, e trazendo elementos completamente destrutivos e aterrorizantes, porque é assim que vai se configurando cada vez mais que estamos anunciando a volta de Cristo. Já vimos os sinais das dores, os princípios das dores, mas vai se caminhando no 6º selo ao 7º selo, o 6º selo para o limiar do final de todos os tempos, e no 7º selo, depois que o 7º selo é aberto, só então o livro pode ser aberto e revelado, não em um episódio único, mas vários episódios em sequência, que dará então uma sequência para o final da Terra. Não é um episódio final, mas várias sequências para o final de todos os tempos. E aqui no 6º selo, diz o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de cinza, a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então nós vimos que os 4 primeiros selos anunciaram castigos e sofrimento, mas não a destruição total. O 5º relatou o pedido dos mártires que queriam a justiça. Já sabemos que o Cordeiro está abrindo um por um cada selo em uma série de 7 selos. Podemos esperar então calamidade no 6º, e é o que de fato mostra
Quando o sexto selo foi aberto, João viu uma série de fenômenos com linguagens proféticas e apocalíptica, que geralmente indica o fim do mundo. Muitos intérpretes relacionam isso a um caos, a uma revolução social, uma revolução econômica e uma revolução política. Mas temos que analisar o pano de fundo do Antigo Testamento e a linguagem profética. Porque quando Deus abala a terra, é claro que todo o sistema é abalado. Então, a economia é abalada, a política é abalada e a catástrofe social. Nós estamos vivendo esses dias em que uma manifestação de um vírus que traz infecção respiratória e que prolifera de forma exponencial, como temos dito, e ele não está apenas afetando vidas, mas está mexendo na estrutura social, econômica e política. Então, quando Deus decide abalar a terra, abala todas as estruturas. E aí foge da competência dos poderosos. E o texto usa a linguagem figurada, porque é interessante, porque traz uma ideia em que o céu vai se dissolver, as estrelas cairão, assim como a figueira derruba os seus figos quando o vento forte bate, e não as maduras verdes, que estão muito mais consistentes, muito mais presas, mas não suporta o balanço do vento, a fúria do vento, e então joga todos os figos por terra. Assim também vai se dar na manifestação do final, ou no limiar do final, que é o que o sexto selo está indicando, que Deus abalará a terra, e com grandes terremotos, que abalará não apenas a terra, mas os céus e toda a sua estrutura. Então, essa linguagem é uma linguagem que João repete, porque ele conhecia através de Joel, através de Isaías e através de Ageu e através de Jeremias, que usam as mesmas linguagens para descrever o final dos tempos, o fim do mundo. E João usa dessa linguagem do Antigo Testamento, mas também faz uso da mesma palavra e dos mesmos detalhes que Jesus fala no Sermão das Oliveiras, no capítulo 24 de Mateus, quando ele vai mostrar o abalo de toda a terra, para então, depois disso, o Filho de Deus se manifestar nas nuvens, trazendo consigo os santos, e então, ressurreição dos mortos e o evento final, que é subirmos para o céu glorioso. Mas antes disso, no capítulo 6, nós vamos ver agora Deus respondendo ao apelo dos santos, que clamavam em volta do seu trono, das almas dos mártires, dos santos que foram mortos por aqueles que perseguiram a igreja, que tornaram a vida de muitos dos discípulos do Senhor difícil na terra, e que eles, por causa da palavra do Senhor, continuaram seguindo a Deus, continuaram glorificando a Deus, mesmo sabendo que as suas vidas corriam risco. Nós estamos vivendo, queridos, um período crítico da igreja, onde muitos crentes, eles, por qualquer coisa, abandonam a sua fé, abandonam a sua devocional. É bom nós analisarmos para não nos tornarmos crentes infantilizados, porque qualquer coisinha que aperta nosso calo, nós resmungamos e nós queremos que tudo aconteça segundo o nosso desejo, segundo a nossa vontade. Quando, na verdade, nós estudamos aqui nos capítulos anteriores, que quando Deus chama os seus discípulos, aqueles que querem seguir a Ele, Ele chama para servi-lo, e a essência de todo cristão é ser um mártir de Cristo. E não que Cristo apenas viva em função desses crentes, que quando as coisas não dão certo, afastam-se da igreja, não têm ânimo de ler a palavra, não buscam a Deus e procuram outras igrejas que respondam às suas questões. No entanto, eles não se sentem desafiados a permanecerem glorificando a Deus em tempo de crise e adversidade. Então, é interessante a gente ver a linguagem que João usa, é as mesmas linguagens
da linguagem profética do Antigo Testamento, como Jesus usa, por exemplo, em Joel, capítulo 2, verso 31. Vamos achar aqui o que diz a palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo 2. Vou achar aqui na minha Bíblia que ele sumiu. Joel, aparece aí Joel. Joel não quer aparecer na minha Bíblia não, Joel. Vou achar aqui. Já acho. Joel capítulo 2, verso 31, diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então nós vamos perceber que ainda o capítulo 6, mostrando que aí catástrofes cósmica que traz o terror diante dos reis da terra, diante dos comandantes, diante dos poderosos, diante dos escravos, diante dos livres, diante de todo aquele e de toda aquela sociedade que se rebelou contra Deus e que perseguiu a igreja, que blasfemaram contra Deus, nós vamos ver que é dia de juízo, dia de terror, mas ainda não é o fim. Porque olha o que diz em Joel: o sol se converterá em trevas, escurecerá, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia. Então é o prenúncio, o sexto selo é o limiar do fim do mundo. É o prenúncio do fim do mundo, do grande dia do Senhor. E esse grande dia do Senhor é chamado o dia da ira de Deus, o dia da vingança do Cordeiro. Então, nós vamos ver que a mesma linguagem usada nesse texto. Em Isaías capítulo 2, por exemplo, você tem sua Bíblia aberta aí, vai lá em Isaías capítulo... Primeiro capítulo 13, Isaías capítulo 13. Essa daqui? Essa Bíblia aqui não é a minha Bíblia de estudo, então eu estou apanhando ela. Peraí, só um minuto. Acho que consegui, que essa letra é pequena. Isaías capítulo 13, irmãos, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Observa que são as mesmas linguagens que é usada dessa forma. Com o conhecimento da astronomia que se tem hoje, o conhecimento moderno, é que, na verdade, as estrelas não caem, porque a abóbada é uma ilusão de ótica, mas ela não refletirá o seu brilho. É como se ela caiu e o céu enegreceu-se. Então, são descrições de uma linguagem semi-poética, mas que fala de uma realidade de catástrofe cósmica sobre a Terra, e essa é a manifestação de Deus atendendo a oração e o apelo dos santos que estão ali clamando no quinto selo. Portanto, Deus ouve a oração e Deus responde. Deus mandou que ele aguardasse por um momento, e o sexto selo é revelado então a ira de Deus sobre aqueles que estavam sendo perseguidos. A ira de Deus não recai sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus está selado. Nós vamos ver isso mais adiante. O povo de Deus está selado de tal forma que as pragas que Deus manifestar, a ira de Deus não virá contra o povo de Deus, porque eles estão selados. Semelhante, a mesma linguagem e semelhante à história do povo de Israel no Egito, quando foi marcado pelo sangue do Cordeiro, e as pragas do Egito não feriu nenhum do povo de Deus que estava selado com o sangue do Cordeiro. E nós fomos selados pelo Espírito Santo. E a igreja, diante da manifestação da ira de Deus, a igreja estará na terra.
A igreja estará militante na terra, mas Deus livrará a sua igreja. Deus guardará a sua igreja, porque é o juízo de Deus, a ira de Deus derramada sobre aqueles que martirizaram o povo de Deus. E nesse período, a igreja do Senhor estará sendo protegida e guardada por Deus. Mas a igreja passará por tribulações e a igreja passará por luta. Diferentemente daquela ideia dispensacionalista que fala da pré-tribulação, onde a igreja é retirada da terra e ali haverá grande tribulação e a igreja não passará por tribulação. Nós não encontramos nenhum argumento bíblico que respalde esse arrebatamento secreto da igreja, que livre a igreja da perseguição. O que vemos, na verdade, é todo o povo de Deus passando por martírio, passando por perseguições, passando por luta. Então não existe um evangelho de facilidade. Não agora e muito menos depois, quando estivermos aí no limiar da manifestação do dia do Senhor, que virá manifestando o seu juízo sobre a terra. Então, nós vamos observar que Deus derrama sua ira sobre a igreja, ou sobre o mundo. O Salmo 76, 7 a 9 diz assim: Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o seu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se, Deus para julgar, salvar todos os humildes da terra. Então, o terremoto, muitas vezes, tem essa função e serve como instrumento da ira divina. Não quero dizer com isso que não tenham terremotos que sejam de causas naturais. Sim, mas muitos terremotos Deus usa como instrumento da sua vingança, da sua justiça. E nós vamos ver isso em várias passagens das Escrituras, o texto bíblico enfatizando exatamente isso. Isaías profetizou sobre o castigo de Jerusalém, por exemplo. Diz assim: do Senhor dos Exércitos vem um castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de ventos, tempestades e chamas devoradoras. Isaías 29, 6. Então, representando também a força de Deus e o poder de Deus, de tal forma que o poder da terra, que os grandes da terra e os pequenos da terra não subsistirão e pedirão para se esconder no grande dia da ira do Senhor. No sexto selo haverá grande pressão e disciplina de Deus sobre o povo, de tal forma, queridos, que eles pedirão para que os montes caiam sobre eles, e eles procurarão lugares para se esconder, e não acharão lugares para se esconder, tentando fugir da ira daquele que estava sentado no trono, isto é, Deus, e da ira do Cordeiro. E eles não subsistirão à grandeza e à majestade. Então, por um pouco de tempo, a igreja precisa aguardar esse momento, suportar as lutas, porque não teremos dias melhores. Daqui para frente, queridos, nós não teremos dias melhores. O que estamos vivendo hoje são as manifestações proféticas que foram ditas pelos profetas do Antigo Testamento, foram ditas pelo próprio Senhor Jesus Cristo e escrito e testemunhado por João, que escreve usando as mesmas linguagens dos profetas do Antigo Testamento e a mesma linguagem que Jesus mostrou e usou para identificar esse dia. Então não teremos dias difíceis. Veio o coronavírus, Deus vai nos guardar, Deus tem nos guardado, mas virão outros vírus letais, outros tipos de pestes letais, porque o coração da humanidade é mau e perverso. E esse é o tempo em que Deus está dando para que as pessoas se voltem para Deus. Reconheçam a sua grandeza e a sua majestade e o seu domínio. Reconheçam o caminho em que está andando e retornem para Deus. Para que esse dia não seja um dia de treva. Para que esse dia não seja um dia assim como o ladrão pega de surpresa o dono da casa que não está preparado. Para que esse dia não seja dia de trevas, de grande desastre e de grande angústia e terror.
mas para aqueles que estão servindo a Deus e que estão sofrendo, padecendo, sofrendo escárnio pelo nome de Cristo. Quantas pessoas hoje, e não precisamos aqui trazer testemunhos bíblicos que são vários, dos próprios discípulos da igreja primitiva, dos primeiros crentes dos séculos primeiros, que foram martirizados, mas como cristãos que estão vivendo hoje em países que são completamente comunistas, islamistas, que têm extremo, na verdade, que têm matado muitos irmãos, ceifado muitos irmãos de forma terríveis, decapitando. Então, assim como no passado, hoje muitas da igreja estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, estão sendo postos em cadeias, estão sofrendo espólios e tantas outras coisas. Então, o que a igreja precisa fazer diante disso? É estar atento a esses sinais. E daqui para frente, não vai melhorar. Daqui para frente, daqui um pouco, a ira de Deus se manifestará contra aqueles que perseguiam a igreja, contra todos aqueles que se rebelaram a uma sociedade que se rebelou contra Deus e que escarnece Deus no século 21. E que fazem e saem em carruagem, em procissões nesses carnavais, escarnecendo Cristo, dizendo que Cristo é homossexual, dizendo que Cristo é pederastra, dizendo tantos absurdos sem nenhum temor a Deus. É interessante porque se nós cristãos falarmos alguma coisa acerca da sociedade ou discordarmos de alguma coisa da sociedade, nós somos intolerantes. Mas o que eles fazem, nós temos que ser tolerantes para com eles. Quando falamos alguma coisa que a Bíblia nos diz e que professamos os princípios bíblicos, nós somos intolerantes, nós somos homofóbicos, nós somos radicais e tantas outras coisas. Mas quando eles se manifestam para profanar o nome do Senhor, desrespeitando as religiões, a sociedade não diz nada, é apenas um movimento cultural. É interessante isso. Então, isso está explícito que o sistema é maligno e por trás de toda essa orquestra há principados e potestades caídos que sabe que o seu fim está próximo e quer se levantar contra o povo de Deus, tornando a vida difícil. Mas os seus dias estão contados e o dia da nossa vitória chegará. Por isso, igreja do Senhor, aguarde. Aguarde firme nas promessas do Senhor, porque o dia da vingança do Senhor está próximo. E ele virá trazendo terremoto, e o sol não dará mais a sua luz, se tornará em trevas, e as estrelas não refletirá mais a sua luz. Essa linguagem que diz que como caiu, porque não estarão mais lá. Não refletirá mais aquele brilho, e o sol e a lua escurecerá. Talvez haverá um vermelhão, e ela reflita isso, e há tempo de angústia e tempo de crise, aonde virá grande pavor sobre o povo. Se vocês estão tendo pavor com coronavírus é apenas uma gota no oceano de sinais que ainda se manifestarão. E quando se manifestar, nós precisamos estar preparados para encontrar-se com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Voltando ao livro de Apocalipse, então, capítulo 12, viu o Cordeiro, abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol tornou-se negro, como um saco de cinza, e a lua toda como sangue. E as estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Os figos verdes estavam bem firmes ali no ramo, mas não suportou o abalo do vento. Então, essas falsas estruturas que os homens confiam e que aparentemente eles se cercam e se sentem poderosos, serão abalados pela presença da manifestação do juízo e da vingança do Senhor, vingando o sangue daqueles que estão martirizados e aqueles que serão mártires no futuro e que estarão glorificando a Deus com a sua própria vida. O verso 13 diz: as estrelas dos céus cairão pela terra como a figueira, como nós lemos. O verso 14: e o céu recolhe-se como um pergaminho quando se enrola, e então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Um quadro
completamente de terror. Um quadro extremamente aterrorizante e de angústia, de tal forma que a reação dos reis da terra, a reação dos grandes, a reação dos comandantes, a reação dos escravos e dos livres, procurarão cavernas, procurarão penhascos e correrão para os montes para se esconder da fúria daquele que está sentado no trono e também da fúria do Cordeiro. Aqueles que zombaram de Cristo, aqueles que saem escarnecendo, que blasfemam o nome do Senhor, que não respeitam o nome do Senhor, uma sociedade rebelde, uma sociedade moralmente decaída, e que os valores de Deus são pisados e cada vez mais jogados na lama, aonde tem se trabalhado para destruir a estrutura familiar. Esta raça, esse povo que tem perseguido a igreja e que tem tentado destruir, queridos, os princípios cristãos, eles correrão. A sua coragem desaparecerão. A sua bravura, a sua coragem de perseguir os crentes se transformarão em cachorros e animais que fogem com medo, procurando esconder-se da fúria do Senhor, quando contemplarem o nome daquele de que eles blasfemaram, o nome daqueles de que eles escarneceram. O verso 15 vai retratar os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e todos livres se esconderão na caverna e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Cadê a sua coragem? Cadê você que um dia escarneceu? Nesse dia correrá e pedirá que o monte e as ilhas caiam sobre si. Uma morte súbita será mais desejada de quem encarar a fúria daquele que está sentado no trono e a vingança do Cordeiro. O desejo de morrer, de que o monte o esmague, será uma saída, será como um socorro diante daquele dia de terror. Portanto, nós que estamos vivos ainda, você que está vivo, tem a oportunidade de se voltar para o Cordeiro, reconhecer que ele morreu por nós para nos salvar e para nos levar de volta para Deus. Fazer uma aliança com Deus. Você que talvez esteja me ouvindo e que está desviado, é tempo de se reconciliar com Deus e de voltar à casa paterna, porque esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Mas suponhamos que esse dia ainda demore e não chegue nessa geração. Você sabe quando você vai morrer? Você sabe quando você vai partir dessa vida? Nós não sabemos. Alguém disse que é interessante porque a morte é como se estivéssemos numa grande fila e que cada um possui uma senha. E ninguém sabe o número da senha que será chamada. E o dia que a sua senha for chamada, você está pronto para encontrar com o Senhor teu Deus? Pois é, Jesus pode vir antes para mim, pode vir antes para qualquer um que esteja ouvindo. Mas, se não, quando ele vier, de que lado você vai estar? Aqueles que correm para sentar-se em volta do trono do Senhor e adorar o Cordeiro, você fará parte daquela multidão que estará louvando a Deus, glorificando e que suas lágrimas serão enxutas? Ou você fará parte daquele grande grupo que fugirão para as montanhas, tentando se esconder em penhascos, em grutas, em cavernas, tentando se esconder da angústia que cairá sobre toda a terra, do mal que virá sobre a alma? Uma angústia profunda, um desespero profundo, que desejarão até que os montes caiam sobre si. Uma morte súbita, por favor, que venha uma morte súbita, seria como um socorro. Seria o melhor de todo o castigo. Uma morte súbita, esmagado por uma montanha. De tão terrível que será aquele dia. A ideia é essa, que o texto traz em uma figura, uma linguagem semi-poética, que retrata catástrofes cósmicas real que vai acontecer. E que quando Deus descer nesse dia, vai abalar todas as estruturas. E aquilo que o homem confia cairá por terra. E eles sentirão em
completamente inseguro, porque aonde ele estabeleceu a sua casa não era a rocha que é Cristo, mas era em areia. E quando o vento da ira de Deus soprar, grande será a ruína de muita gente. Mas aí ainda está prenunciando que o fim está próximo. O sexto selo não é o juízo final, não é o fim do mundo, mas o limiar do final do mundo. O prenúncio de que está eminente a volta do Cordeiro para julgar toda a terra e levar para o céu aqueles que estão com ele. Verso 16 diz assim: e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Portanto, chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus se manifesta para ir em direção do seu povo, para salvar o seu povo, ninguém pode suportar a ira do Senhor. Nós agradecemos a presença dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.